Pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Querido, está na hora da palavra, né? Hoje é dia de nós recebermos uma palavra da parte de Deus, por intermédio do servo do Senhor, nosso diácono irmão Antônio. Então eu quero convidá-lo a estar aqui no altar, no púlpito, para pregar a palavra do Senhor. Aplauda ao Senhor pela vida do servo do Senhor. Aleluia. Estenda sua mão, querido, para cá, em nome de Jesus. Pai, eis a tua igreja mais uma vez reunida para te louvar e te bendizer, para te adorar. Eis aí o teu filho, Senhor, nosso irmão Antônio, que, ó Deus, vai servir ao Senhor nesse lugar, ministrando a tua palavra, que o teu Espírito Santo capacite mais uma vez, manifestando nele, ó Deus, a palavra da sabedoria, dando-lhe, ó Deus, a revelação para a honra e glória do teu nome. Traga edificação, ó Deus, exortação à igreja. Senhor, fala conosco, não somente aqui no templo, mas todos que ouvirão pela internet, hoje ou outro dia qualquer, que o Senhor possa tocar os corações, para que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. O pastor acabou de me fazer um elogio aqui. Falou que eu estou barbudinho. Queridos, perdoe-me se a aparência não está boa, mas o coração está ótimo. Tá bom? A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, recebam. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu estou feliz particularmente por poder estar com os irmãos mais uma vez. Eu costumo repetir essa mesma frase, né? E de fato Deus é maravilhoso e nós é que não valemos quase nada, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos à palavra do Senhor. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Não é a música não. Não é a música não. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava falando com os irmãos. Eu cheguei um pouco atrasado, porque a gente vem do trabalho. E aí passei em casa para pegar a esposa. Tive que colocar alguma coisa, né, na reserva aqui para poder chegar aqui em pé. E chegamos um pouquinho atrasado, peço perdão aos irmãos. Mas quando cheguei aqui, né, como eu ia dizendo, estava sendo entoado um louvor que contém o texto bíblico exatamente que a gente vai ministrar nessa noite, Abacuque 3,17. A gente não combinou, né? Mas o nosso irmão que estava ministrando louvor estava cantando exatamente essa música junto com a igreja. E eu particularmente fico muito feliz quando acontecem essas providências ou coincidências, como você queira classificar. Eu acho muito interessante. E o texto que a gente vai ler, como eu já disse, é Abacuque capítulo 3, verso 17. Na quinta-feira passada, eu estava um pouco aflito, como sempre fico antes de pregar. E pedi a Deus um texto e me veio esse texto na cabeça. E aí eu li muito esse texto várias vezes. E aí cheguei na igreja, quem ia pregar era a diaconisa Lúcia. E aí eu falei, poxa Senhor. Aí o Senhor não falou nada, né? A culpa não é dele, a culpa é minha. E aí a gente vai ministrar hoje um pouquinho sobre esse texto. Todos encontraram? Abacuque capítulo 3, verso 17. A minha versão é um pouco diferente, então se o nosso... está ali.
Nosso data show já colocou ali. Então vamos lá? Diz assim o texto: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que... Peraí, deixa eu ler de novo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a oliveira me decepcione, essa versão está igual a minha. Ainda que a oliveira me decepcione, vamos lá então, deixa eu ler na minha Bíblia aqui, está mais perto. Aquele texto ali está me confundindo. Vamos lá, gente, a gente vai seguir. Vamos lá. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado. Verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus, conseguimos, viu? Só Jesus na nossa vida. Então, queridos, aqui a gente tem um texto bastante conhecido, como os irmãos já sabem, né? Foi entoado um louvor maravilhoso, né? Citando esse texto. E aqui a gente tem, né? Os profetas menores, né? Um dos 12 profetas menores, não sei se são 12 ou 13, acho que são 12. O profeta Abacuque, né? Narrando esse texto. Abacuque está dizendo isso para ele mesmo. Abacuque está dizendo isso diante de um espelho. Abacuque está falando isso como uma reflexão pessoal? Não. A compreensão que nós temos é que Abacuque está dizendo isso para o povo. Que povo é esse? O povo de Deus. O povo de Israel. Alguém diria, né? Palavras que trazem um contexto, né, que aparentemente era um contexto de tristeza, né? O ambiente em que alguém fala frases como essa é um ambiente em que as pessoas sofreram, em que as pessoas provavelmente tiveram perdas, em que as pessoas provavelmente passaram por algum tipo de provação, de dificuldade. Amém? E aí o profeta, ele vai dizendo, olha, porque ainda que, né, como consequência de algo que porventura, se porventura viesse algo pior do que aquilo, ele ainda estaria firme. Ele permaneceria seguro daquilo que ele estava afirmando. E qual é o cenário que o profeta profere essa profecia, essa fala, esse texto? É num cenário em que o povo tinha sido assolado, que o povo havia de fato perdido ali tudo, né? A Bíblia diz que naquele tempo, né, os babilônicos invadiram ali e fizeram a limpa. Então o povo ficou na pior. O profeta está dizendo isso porque o povo, de fato, ele perdeu todas essas coisas. Porque, de fato, o povo perdeu a plantação. Porque, de fato, o povo perdeu os seus bens. Porque, de fato, o povo perdeu os seus rebanhos.
E é por isso que ele está dizendo isso. Olha, ainda que você tenha perdido, creia em Deus. Ainda que você tenha perdido muitas coisas, tenha fé. Ainda que a decepção tenha chegado na sua tenda, creia. Ainda que a prova permaneça na sua vida, creia, esteja firme. Porque, queridos, é importante, todas as vezes que a gente pega a Bíblia Sagrada para estudar, é importantíssimo a gente trazer a realidade do texto para a nossa realidade. É importante a gente fazer essa comparação. Irmão, mas eu não estou passando necessidade. Amém. Glória a Deus. Eu posso dizer que também não estou. E graças a Deus por isso. Mas essa comparação e essas conjecturas, elas precisam ser aplicadas na nossa vida. Porque provavelmente nós todos estejamos numa fase boa da nossa vida. Mas há pessoas que nós conhecemos que talvez não estejam numa fase tão boa. E a gente precisa, é uma questão de humanidade, a gente se colocar no lugar dessas pessoas. E quando a gente tem esse texto, talvez nessas áreas a gente não esteja sofrendo nenhum problema, nenhuma situação, mas talvez em outras. E a gente pode transferir esse texto para a nossa realidade, adaptá-lo para que a gente possa aumentar a nossa fé, para que a gente possa expandir a nossa comunhão com Deus, para que a gente possa aumentar, ou melhor, diminuir a distância entre Deus e nós, se é que há alguma distância. É a oportunidade de nós nos aproximarmos mais de Deus, fazendo dessa palavra um elo de ligação, de aproximação, de acordo com uma realidade pessoal de cada um. O fato é que com o profeta Abacuque, nós aprendemos que ainda que o problema seja o maior dos maiores, nós temos que glorificar a Deus. Porque como disse o pastor aqui agora há pouco, querido, se a sua vida não melhorar nessa vida, na próxima certamente algo de bom vai acontecer, né? E quando o apóstolo Paulo, ele diz com muita propriedade que se esperarmos em Deus somente nessa vida, nós devemos ser comparados ao mais desprezível dos homens. Ele está exatamente tratando dessas questões pequenas que a gente valoriza tanto. O grande problema, ou um dos grandes problemas do ser humano, é que ele valoriza demais aquilo que não precisa ser valorizado. É que ele materializa demais aquilo que não precisa ser tocado. É que ele tem, né? Ele quer ter nas tuas mãos aquilo que ele de fato não tem necessidade. Oxalá que nós tivéssemos a compreensão e a revelação daquilo que de fato é essencial para nós e pudéssemos, obrigado, e pudéssemos colocar isso diante, né, da nossa relação com o sagrado, da nossa relação com Deus. Oxalá que nós tivéssemos esse entendimento, essa revelação. Na realidade, nós precisamos buscar isso, desejar isso, para que quando vierem momentos como esse, a gente não fique murmurando, a gente não fique esperando, né,
A gente vem de uma cultura em que a gente vive pela bênção. Nós não podemos viver pela bênção. Não que seja pecado querer ser abençoado, né? Querer se dar bem ali na vida, né? Querer ter o melhor dessa vida, não é pecado. Basta a gente trabalhar, que a gente vai ter aquilo que a gente merece. Basta a gente estudar, que a gente vai ter aquilo que a gente merece. O grande problema do ser humano é que ele busca aquilo que não edifica, né? Quando o profeta Isaías, ele diz: por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho com aquilo que não edifica? Ele está colocando a gente nessa sinuca. Ele está perguntando para a gente: por que vocês valorizam aquilo que não tem valor para Deus? E a gente aprende essa grande lição com esse grande homem de Deus, que é considerado um profeta menor porque os escritos são pequenos. É por isso que eles são profetas menores, porque as escritas são curtas. Abacuque só tem 3 capítulos, mas ele traz para nós aqui uma lição de vida e de moral maravilhosa, para que a gente, no momento da decepção ou da dificuldade, a gente não fique pelos cantos sofrendo, pedindo, clamando por uma ajuda que muitas das vezes a gente nem precisa. Você já parou para avaliar isso? Às vezes a gente clama por uma ajuda e por um socorro que a gente nem precisa. Você quer um exemplo disso? Vou te dar um exemplo comum que você encontra quase sempre em várias pessoas que são do seu convívio. Gente que pede oração sem necessidade. Irmão, ora por mim, ora por mim. Ora. Irmão, a minha oração não tem mais poder que a sua. Não tem. Lamento te informar, mas a minha oração não tem mais poder que a sua. Porque o Deus que eu creio não é mais poderoso que o seu. Irmão, mas se fulano orar, vou lá para o pastor orar. A pessoa não compreendeu que ela tem o mesmo poder, que ela tem o mesmo acesso, que não existe sala VIP, aonde Deus atende o cara que está com terno, com a gravata, falando grosso, falando bonito no púlpito. Não, não existe isso. No campo da fé, a minha oração tem tanto poder quanto a de qualquer outro ser na face da terra. Porque quem faz a diferença é aquele que atende o pedido, e não aquele que faz. Quem faz o pedido é o necessitado. Agora, quem atende é o dono do poder, é o detentor do poder. E a Bíblia diz que ele não tem só o poder, ele tem todo o poder. É diferente. Quem tem o poder tem uma quantidade de poder, mas quem tem todo o poder, acabou, não sobrou poder para ninguém. É só ele que é o dono do poder. Só que é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas, principalmente quando elas estão passando por um momento de desespero, por um momento de perda, porque a oração, ela perde o sentido. E é perigoso quando a nossa oração, ela toma o sentido. Foi pregado aqui sobre oração, o diácono Nilton pregou alguns dias atrás sobre oração, não foi? E é perigoso quando a nossa oração, ela toma o sentido de palavra de alento, de conforto. É perigoso. Porque isso vicia as pessoas
e elas não tendo compreensão, discernimento do que é a oração, de como ela funciona, as pessoas se tornam viciadas naquele tipo de pedido e dependentes. Então isso é perigoso. Mas o profeta vem nos ensinar que nesse momento, o que a gente precisa? Colocar a nossa fé diante de Deus e seguir. Porque ainda que a coisa estiver feia, né? Você precisa crer naquele que tem todo o poder. Você precisa crer naquele que de fato vai resolver o problema, vai resolver a questão, vai transformar, mudar o quadro. Porque aqui, irmãos, a coisa aqui estava triste. Como eu já disse, aqui não tinha gado, aqui não tinha plantação, aqui não tinha oliveira, aqui não tinha figueira, aqui não tinha nada. Aqui não tinha leite, não tinha alimento, não tinha nada. E mesmo assim, o que o profeta dizia para o povo? Ainda que todas essas coisas faltem, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E essa é a palavra que tem que ficar no nosso coração. Toda vez que a gente tiver um problema, uma dificuldade, uma privação, porque, irmãos, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer ter força para vencer os seus problemas? Para vencer os seus obstáculos? Alegre-se no Senhor, porque a sua alegria nele gera força em você. A força motriz que move o ser humano, o servo de Deus, é a alegria, é a confiança em Deus, é a fé. É isso que vai mover céus e terra, é isso que vai mover o mundo espiritual ao seu favor. Essa engrenagem é a alegria e a satisfação de servir a Deus. Porque quando você não tem essa satisfação, você se torna uma pessoa amarga, amargurada, triste. E a amargura traz o quê? Morte. Né? Traz morte. Morre a fé, morre o ânimo, morre a alegria, e a pessoa morre junto. Porque o que nós somos sem fé? Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que a Escritura dos Hebreus diz? Olha, ele fala, olha, segui a paz com todo, então tem que ter paz. Você precisa ter paz. O crente não tem direito de ter inimigos. Irmão, mas fulano é meu inimigo. Ele é teu inimigo, mas você não pode ser inimigo dele. E aí, como é que você resolve isso? Ah, mas eu não posso nem chegar perto. Tá bom, não chegue perto, mas também não guarde rancor, não guarde raiva, não guarde ódio. Se vira. É sua obrigação. E minha também. Você está entendendo? Então a gente tem que se alegrar no Senhor, exultar nele, porque Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus da nossa solução. Você está entendendo? E quando o profeta Abacuque, ele está tratando dessa questão, dessa situação, né, com os filhos de Israel, quando ele está tratando desse povo, ele fala da figueira. Quando Jesus usa a figura da figueira, né, lá em Mateus, se não me engano, Jesus fala o seguinte: o que ele fala acerca da figueira? Que a figueira tem que florescer, que ela tem que dar frutos, né? Tem que dar frutos.
produzir muitos frutos. E a gente também precisa produzir esses frutos. Ô menino do Data Show, bota aí para mim, por favor, por gentileza. Mateus 21, 19. Rapidinho para a gente, o nosso tempo está acabando. Mateus 21, 19. Jesus falando da figueira, né? Ele utilizou a figueira para falar, na verdade, da esterilidade espiritual. Jesus falando, né? Do povo que não produzia nada. Quando é que a gente não produz nada? É quando a gente não tem vida em nós mesmos. Mas nós temos vida. Olha ali. E avistando uma figueira no caminho, perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. A figueira cegou imediatamente. Passa para o próximo, por favor. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente. Próximo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E aí? A nossa fé precisa estar em dia, para que a gente possa seguir em frente, queridos. O segredo está na fé. E aí, essa figueira, ela simboliza o quê? A pessoa sem fé. E Jesus faz essa comparação. E quando o profeta fala da figueira aqui nessa história, ele traz essa ideia, né? Que o povo estava nessa situação. E aí depois ele fala lá da oliveira, né? A gente sabe que a oliveira é uma planta nativa, uma árvore lá nativa da Palestina, né? Que era comum naquele lugar. E a oliveira, são plantas que vivem centenas de anos, né? Ela não é uma planta muito grande, né? Gigantesca, mas ela vive séculos. Então, quando o povo chegou ali, né? Quando o povo recebeu a terra, que o povo chega ali, já tinha oliveiras ali, né? A oliveira é a planta que produz que fruta? É a planta que é isso aí. É a planta que produz azeitona. O varão ali ia falar kiwi, né? Então, é a planta que produz azeitona, de onde se faz o azeite. O azeite, o óleo, né? O óleo precioso. Então, ali já tinha, desde o início dos tempos. Então, ela é uma planta que tinha para eles não só um valor, né? Da planta em si, da árvore, mas ela tinha um valor muito simbólico, né? Por causa da questão do óleo, né? A Bíblia diz que o óleo, ele é muito precioso, né? Na palavra, ele representa, o que o óleo representa, pastor? Me ajuda aí. O Espírito Santo. Muito bem, a pastora ali também já, né? Você não sabe? A gente esquece, irmão. Tem coisa que trava, tá? Você vai chegar lá, você ainda é jovem. Você vai chegar lá, você vai esquecer. Então, o óleo representa o Espírito Santo. Então, é algo assim que tem um valor muito grande, né? No contexto da fé judaica, né? E a gente precisa compreender essas coisas. Vamos ler lá Deuteronômio.
Deuteronômio 6, a partir do verso 10. Bota lá, meu filho, por favor. Deuteronômio 6, a partir do verso 10. Vai falar um pouco ali das oliveiras, do povo, quando chegou na terra prometida. E a hora já foi, Jesus. Deuteronômio 6. Achou? Achou. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, pode passar, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais, olha lá, videira e oliveira, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Próximo. Guarda-te que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, queridos, veja que coisa gloriosa. O Senhor deu a terra, com todas essas bênçãos, com todas essas dádivas, com todos esses presentes. E aí, vem lá os filhos do cão, lá da Babilônia, e arrebenta com tudo, estraga tudo, rouba tudo, porque assim, eles não podiam levar as oliveiras, mas eles matavam. Eles não podiam levar o fruto da oliveira, mas eles tiravam tudo, né? Eles não podiam, o gado, o ouro, tudo isso eles levavam, porque isso é um despojo móvel, dá para levar, mas as plantas eles destruíam. E aí o povo olha para isso aqui, e o profeta vai dizer o que para esse povo? Gente, só restou o Senhor, só restou a nossa fé, só restou o nosso conhecimento, só restou o nosso credo, só restou a nossa religião, só restou o nosso culto. Foi a única coisa que restou. E enquanto a gente tem isso, queridos, a gente tem memória. Enquanto a gente tem memória, a gente tem história. E enquanto a gente tem história, a gente tem vida. Enquanto a gente tem história, a gente tem fé. Enquanto a gente tem história, a gente tem força para lutar. E é nisso que a gente precisa se segurar. É nisso que a gente precisa se agarrar. Porque a nossa fé, a fé que move o mundo, ela está em nós. A fé que move o mundo está na sua vida. A fé que move o mundo está no seu testemunho. A fé que move o mundo está na sua profissão pública de fé. Está no seu testemunho público de fé. E é isso que a gente tem, é nisso que a gente precisa se apegar, para que o mundo não nos roube da presença de Deus, para que o mundo não nos sequestre, para que o mundo não nos seduza, porque está acontecendo com muita gente. Hoje eu vi um pastor, que por causa da pandemia, ele teve que ficar fazendo culto online, e não parou até hoje, está fazendo culto online. Mas ele agregou no trabalho do culto online, ele agregou a informação, o jornalismo. E o que aconteceu com esse homem? Ele tem mais de 6.000 membros cadastrados na sua igreja virtual, que trabalham com ele ali, que colaboram, que dizimam, que ofertam, que fazem a obra social. E esse homem está ali, ele faz culto todo dia, 2 horas da tarde ele está lá, é meia hora de informação de política e mais meia hora de religião, de pregação da palavra, e está ali. Só que ele trouxe um dado hoje que eu fiquei assim, triste. Uma igreja grande, eu me esqueci o país,
uma igreja presbiteriana grande, gigante, com muitos membros, muitos milhares de membros. Depois da pandemia fechou. Porque os cultos, quando voltaram, numa igreja gigantesca, só tinham 12 membros frequentando. Essas pessoas foram para onde? Que era o Senhor que tem ido para outra igreja, para outras igrejas. Mas eu acredito que nesse caminho, provavelmente muitos tomaram a direção errada. Muitos provavelmente tomaram o caminho errado. Muitos provavelmente se perderam. E aí, aquilo me entristeceu. Porque eu já me afastei, irmãos. Eu sei o que é estar distante da presença de Deus. Eu sei o que é estar distante da comunhão. E quando a gente está distante da comunhão, a gente se sente... É como se a gente não tivesse história. A gente tem um histórico, mas é como se não tivesse história. A gente tem uma memória, mas é como se a gente não pertencesse àquele lugar de onde a gente tem aquela memória. Então é algo terrível. E o mundo tem esse poder de sequestrar sentimentos. O mundo tem esse poder de modificar a mente das pessoas, principalmente quando elas não se ocupam daquilo que é sagrado. Principalmente quando elas não se ocupam daquilo que vai alimentar a sua fé. E a igreja do nosso tempo, ela corre esse perigo, porque a gente tem acesso a um leque de coisas que se abre diante de nós 24 horas. Às vezes a gente acorda para ir trabalhar 5 horas da manhã e a gente se pega passando o dedo no celular e olhando story. Irmão, mas não tem nada a ver, isso aqui é do meu trabalho. Você está perdendo tempo fazendo aquilo ali. E você está enchendo os teus olhos com coisas que não edificam. Irmão, mas não tem nada demais, eu não estou vendo pornografia, eu não estou vendo nada que condene a minha fé. Mas também não está vendo nada que edifica a tua fé. A gente às vezes fica se distraindo com coisas aparentemente inofensivas, mas que se a gente tivesse meditando no texto, tentando compreender um texto, tentando entrar no cenário do texto, tenta entrar no cenário do texto de Abacuque, tenta se colocar ali naquele campo, naquele lugar, naquele arraial, tenta visualizar estas oliveiras, essas figueiras, estes rebanhos que foram tirados. De que forma? Como é que isso aconteceu? Contextualizar a história na sua mente vai edificar a tua fé, vai edificar a tua vida. Contextualizar a Bíblia vai edificar a tua vida. Agora, se aquilo que você usa o tempo todo para ocupar a mente não tem nada a ver com isso, a gente está correndo um sério risco, sim, de ter a nossa fé esfriada, não. Amornada que é pior. Né? Esse termo talvez você não tenha ouvido ainda. Como diz o pessoal do Fogo na Canela, como é? Reteté? Desceu fresquinho. Né? O pessoal pentecostal fala assim, irmão, desceu fresquinho essa revelação. A gente tem que tomar cuidado para a nossa fé não ser amornada. Porque uma fé fria, né, não está nem perto de Deus. Mas uma fé morna, Deus vai vomitar. Deus pode vomitar alguém que ele não recebeu, alguém que ele não engoliu, não. Então, é crente. Só quem tem a mornidão na fé é o cristão. Isso só se aplica a nós. Então, vamos ter cuidado para que a nossa fé não se esfrie, para que a gente fique firme, como o profeta Abacuque,
animando a nossa própria vida, a nossa própria fé e aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente continue crescendo em graça, em conhecimento, em temor e na revelação de Deus. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe o nosso irmão Antônio, diácono da igreja, porque nós precisamos manter firme a nossa fé. E ter fé na adversidade não é fácil. E essa profecia de Abacuque, ela fala sobre isso, que por certo dia difícil vem e tende a piorar, né? A gente tem acompanhado nesses dias, né, nos grupos, né, no YouTube, que as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. A perseguição está mais próxima do que a gente imagina, né? A gente já sofre uma perseguição ideológica, né? Hoje o relativismo tem tomado conta do sentimento das pessoas, né? O que era certo agora está errado, o que era errado agora é certo, e as pessoas ficam naquele conflito ideológico, discutindo às vezes princípios da palavra de Deus que são tão claros que não deveria nem ter debate, mas as pessoas conseguem debater sobre temas tão claros nas Escrituras acerca da salvação. E a gente precisa manter firme a nossa fé, a nossa esperança, como diz ali, esse texto que acabou de sair dali, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a gente sabe que as coisas vão ficar difíceis, irmãos, vão ficar difíceis. Está predito, profetizado, nos últimos dias, apostatarão da fé, homens amantes de si mesmos, sabe, se infiltrarão no meio de vós lobos, sabe, pessoas más, muitos que se dizem cristãos, mas que fazem isso, e a gente vai estar ali, né, o joio com o trigo, vai ficar difícil para nós, e aí o Senhor Jesus já falou para a gente, nem julgue, examine cada um, porque é o seguinte, deixa que o Senhor vai tratar, cuide, né, exortai-vos, ele fala para Paulo, escreve para Timóteo, olha, cuida de ti mesmo, da doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Então nós estamos já vivendo esse momento de um grande esfriamento, de uma grande apostasia, e com isso vem a perseguição, porque quem pensar diferente da maioria vai ser perseguido. Quem pensar diferente da maioria vai ser perseguido. E a perseguição é essa, porque o Senhor Jesus falou que a maioria vai preferir a porta larga, a maioria não vai querer o caminho estreito, e o caminho estreito é o que leva à salvação. Então, querido, as coisas vão ficar difíceis, mas ainda que fique mais difícil, a gente precisa se alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação, e tudo que a gente quer aqui é salvação, amém? Eu tenho certeza que se Deus quiser, Ele pode nos abençoar, abrir porta de emprego, dar casa própria, sabe, dar tudo que a gente precisa, mas a gente não deve se preocupar com isso, a gente não deve ficar ansioso por isso, a gente deve cuidar da nossa salvação, a gente deve nos consagrar, nos santificar, porque o nosso Deus é o Deus da nossa salvação. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para agradecer a esse Deus, que traçou um plano tão lindo para nos salvar. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que ficaram conosco até agora. Estou vendo aqui a minha prima lá de Belfor Roxo, eu vi a Joyce por aqui, Deus abençoe minha filha, Joyce, Deus te abençoe. Saudade do Nilton, né? Acho que está sem internet lá em Saquarema, não está no culto aqui, mas que Deus abençoe toda a igreja. Obrigado você que veio na casa do Senhor, que Deus olhe o seu sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, que veio aqui cultuar ao Senhor.
Que nessa noite o Senhor continue nos abençoando nos nossos lares. Fale com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos na sua casa, nesse lugar, nos alegrando no Senhor, porque sabemos, ó Deus, que os dias são de trevas, os dias são maus, mas o Senhor está conosco, o Senhor está aqui nesse lugar, o Senhor está entre nós, o Senhor está dentro de nós, o Senhor quem cuida. Por isso entregamos o nosso caminho ao Senhor, entregamos a nossa casa, a nossa família, entregamos a igreja nas suas mãos, os teus filhos, cada um dos teus filhos. O Senhor conhece cada um dos servos do Senhor. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, aumente, ó Pai querido, a nossa capacidade de suportar, de lutar, de batalhar pela salvação que uma vez nos foi dada. Ó Pai, que possamos valorizar o sacrifício, que possamos nos apegar ao Senhor, nos alegrar, porque o Senhor nos dará o escape, o Senhor nos dará o livramento. Senhor, o teu filho que está em casa, que não pôde vir no templo te adorar, que o Senhor abençoe esta casa, essa família, que o Senhor abençoe cada servo do Senhor, Pai querido, dando saúde aos enfermos, dando vida aos que estão mortos espiritualmente, ressuscitando, ó Deus, aqueles ossos secos, dando vida, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, nos despeça em paz, acampa os teus anjos ao nosso redor e nos livra do mal, nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Quem está feliz, levante a sua mão e diga comigo: amém.